Conforme nós já vimos em aulas anteriores, a matéria pode se apresentar ou na sua forma pura, ou seja, ela não está misturada a nenhuma outra substância, ou na forma de uma mistura, que é a adição de duas ou mais substâncias. Porém, muitas vezes, a classificação da matéria como substância ou mistura pode ser confuso, porque às vezes uma substância pura pode apresentar-se com mais de uma fase e aí interpretarmos que trata-se de uma mistura, quando na verdade trata-se de uma substância pura. Daí, vamos trazer para vocês o conceito de sistema, que facilita o entendimento com relação a isso. O que é um sistema? O sistema é aquela parte do universo na qual estamos interessados. Por exemplo, se em uma sala de aula tudo que nós estamos interessados em estudar é uma caneta, aquela caneta será o nosso sistema. Trazendo para a química, esse sistema pode ser uma substância pura, pode ser uma mistura, pode ser um equipamento lá do laboratório, mas em se tratando da composição da matéria, o nosso sistema químico ele pode ser classificado em homogêneo ou em heterogêneo. O que é um sistema químico homogêneo? É um sistema que apresenta uma só fase. Como assim uma só fase? Fase é uma porção do nosso sistema que apresenta as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Então, um sistema homogêneo, ele pode ser uma mistura homogênea, por exemplo, água com um pouco de sal dissolvido. Ao longo de toda a extensão daquela água, a gente vai ver uma aparência só. Então, ela só tem uma fase. Se só tem uma fase, é um sistema homogêneo. No entanto, nós temos dois componentes ali. Nós temos o sal e a água. Então, é uma mistura homogênea. As misturas homogêneas também são chamadas de soluções. Ou pode tratar-se de uma substância pura. Exemplo, água destilada. A água potável, a água mineral não são substâncias puras. Há outras substâncias ali dissolvidas. Então, na verdade, a água potável, que é a água própria para o consumo, a água mineral filtrada, são misturas homogêneas. A água pura é aquela água que não tem substâncias dissolvidas nela. E esse tipo de água é imprópria para o consumo. E um sistema pode ser classificado como heterogêneo. Neste caso, esse sistema pode ser uma mistura heterogênea. O que é isso? Uma mistura em que os seus componentes ficam em fases separadas. Por exemplo, água e óleo. A água fica numa fase, o óleo fica em outra fase logo acima. Então é uma mistura heterogênea. Mas um sistema heterogêneo também pode ser uma substância pura. Por exemplo, água com gelo. Na água com gelo nós temos duas fases. Então trata-se de um sistema heterogêneo, por a gente conseguir distinguir as fases. No entanto, as duas fases são da mesma substância. A única coisa que muda é o estado físico. É a água no estado líquido e a água no estado sólido, mas trata-se da mesma substância, apesar de que o sistema seja heterogêneo. Temos que ter cuidado na hora de fazer essa classificação para não utilizarmos os termos errados. Então, observemos esses sistemas aqui. No primeiro, nós temos um tubo de ensaio, no qual nós temos água mais sal. Nós não conseguimos distinguir fases diferentes na extensão desse sistema, ignorando a fase gasosa. Ignorando a fase gasosa, nós temos uma mistura homogênea. Isso é um sistema homogêneo? Sim. Quantas fases nós temos? Apenas uma. Quantos componentes nós temos? 2 componentes. Já no segundo sistema, nós temos água com bastante sal, ao ponto de parte desse sal não ser dissolvido. Então, trata-se de uma mistura heterogênea. Por que mistura? Porque temos mais de um componente. E por que heterogêneo? Porque temos mais de uma fase. No terceiro sistema, nós temos óleo, que é menos denso e fica em cima,
E aqui, na segunda fase, nós temos água e sal. Quantos componentes nós temos nesse sistema? 3. Trata-se de uma mistura? Sim. Quantas fases nós temos nesse sistema? Apenas 2. É um sistema bifásico. Por quê? Porque a água e o sal estão formando apenas uma fase. Nós não conseguimos distinguir a fase do sal. Ele está dissolvido. E no terceiro sistema, nós temos água, sal e granito. É um sistema heterogêneo? Sim, porque nós conseguimos distinguir as fases. É uma mistura? Sim, tem mais de um componente. E quantas fases nós podemos distinguir aqui? Ligeiramente, nós dizemos que 2. Mas se nós olharmos atentamente ao granito, nós vamos ver que ele, na verdade, é formado por 3 fases, na verdade. Mica, feldespato e sílica. E a partir de agora, nós vamos falar de como fazemos para separar os componentes de uma mistura, que é um processo chamado de análise imediata, que é um conjunto de processos físicos utilizado para separar cada uma das substâncias que compõem uma mistura. E que processos físicos serão esses? Esses processos físicos constituem os métodos de separação que nós empregaremos para separar esses componentes. E, conforme as propriedades dos constituintes da mistura, nós escolhemos métodos diferentes. Estes métodos podem ser métodos rudimentares, bem simples, e podem ser bastante sofisticados também. Como exemplos de alguns métodos mais simples, nós temos aqui a catação, que pode ser um processo manual ou com o auxílio de uma pinça, para separar misturas heterogêneas de sólidos. Pode ser também uma separação magnética, que pode ser empregada quando nós temos 2 componentes em que um deles tem propriedades magnéticas e assim pode ser atraído por um ímã, e outro componente da mistura não tem propriedades magnéticas. Temos também a levigação, que é a separação da mistura utilizando corrente de água. Temos o peneiramento ou tamização, ou peneiração, que separa sólidos de diferentes granulometrias, ou seja, diferentes diâmetros de partículas. E a partir de agora vamos falar de métodos que empregamos em laboratório, na cozinha, no nosso cotidiano. A gente emprega bastante processo de separação de misturas. Um deles é a filtração simples. O que é a filtração simples? A filtração simples ela é empregada para separar misturas heterogêneas entre sólidos e líquidos. Exemplo, nós temos aqui uma filtração de água e areia, que está aqui dentro dessa vidraria que chamamos de becker. Para facilitar o escoamento, está sendo empregado uma bagueta ou bastão de vidro. Aqui dentro desse funil de vidro, que está preso a esta argola, que por sua vez está presa a um suporte universal, nós temos um papel de filtro, que é onde vão ficar retidas as partículas de areia. Então esse papel ele é utilizado na forma de um cone ou na forma de papel pregueado, quando em alguns casos a filtração se torna muito lenta se empregarmos um cone simples. Então a água vai atravessar o papel e as partículas de areia vão ficar presas aqui no papel de filtro. E quando a filtração é bastante lenta, isso ocorre principalmente quando as partículas do sólido são muito pequenininhas, esse processo de filtração pode ser acelerado a pressão reduzida, que erroneamente às vezes é chamado de filtração a vácuo. Então, como que constitui esse tipo de filtração? A aparelhagem é um pouquinho diferente. Nós temos aqui a nossa mistura heterogênea de um sólido e um líquido. E aqui o funil que vai ser empregado é um funil diferente, chamado de funil de Buchner. Ele tem um fundo reto com alguns furos. E o papel de filtro é utilizado aberto aqui nessa parte do funil. Ele só está fora para facilitar a visualização, mas ele não fica suspenso assim, ele fica lá dentro do funil. Esse funil é colocado em uma rolha que vai vedar essa vidraria aqui abaixo, que é chamada de quitaçato. O quitaçato ele tem uma saída lateral, a qual é colocada uma mangueira, que por sua vez é colocado ou a uma bomba de vácuo
ou na ausência de uma bomba de vácuo, a gente coloca em uma trompa de água. O movimento da água, ou a sucção da bomba, vai retirar o ar que está aqui dentro do quita-sato. E essa pressão reduzida vai acelerar com que a água passe para dentro, a água ou o líquido, qualquer que seja ele, passe para dentro do quita-sato. E assim o processo de filtração é acelerado. Outra forma de separar misturas heterogêneas de sólidos e líquidos é através da decantação. Mas para isso é preciso que haja uma diferença de densidade entre as partículas do sólido e o líquido. Por quê? Porque nesse processo faz-se necessário que o sólido vá para o fundo do recipiente. Esse processo é chamado de sedimentação ou decantação. Esse processo das partículas do sólido irem para o fundo do recipiente, que é diferente de precipitação. Na precipitação, o sólido ele é gerado e aí ele vai para o fundo do recipiente. Na decantação, nesse caso aqui que nós estamos tratando, o sólido já existe. Por exemplo, aqui pode ser água e areia. A areia não foi gerada a partir de uma reação química aqui dentro. Por termos uma densidade maior no sólido, ele vai para o fundo do recipiente. E a partir daí o líquido pode ser separado por um simples escoamento ou através de sifonação, que é colocar dois recipientes em alturas diferentes, fazemos uma sucção na mangueira e deixamos que o processo da transferência do líquido ocorra naturalmente para o outro recipiente. Esse segundo caso aqui é chamado de sifonação. Durante a sedimentação, pode acontecer também do sólido formar partículas e ficar suspensas. Esse processo já é chamado de flotação. A decantação é no fundo do recipiente. A flotação é na superfície, é formar flocos de sólido na superfície. E quando nós temos uma mistura heterogênea de dois líquidos, nós geralmente empregamos essa vidraria, que é chamada de funil de separação, funil de decantação ou funil de bromo. Esse funil tem uma torneira aqui embaixo. Nós esperamos o líquido de maior densidade separar e ir para o fundo do recipiente. Em seguida a gente abre a torneira e deixamos escoar até chegar à interface entre os dois líquidos. Aí nós vamos ter o líquido menos denso aqui dentro do funil de bromo e o líquido mais denso aqui embaixo no becker. Outra forma de acelerar a decantação é por um processo chamado de centrifugação. O que é isso? É você utilizar o movimento circular, que gera uma força centrífuga, para acelerar a decantação de um sólido em um líquido. Por exemplo, nós temos aqui dois tubos de ensaio, dentro dos quais podemos colocar uma mistura heterogênea. Ao girar essa manivela, isso aqui vai girar, esses tubos vão ficar na horizontal e esse movimento circular vai gerar uma força centrífuga que faz com que as partículas sejam forçadas a irem para o fundo do recipiente. Isso é uma centrífuga manual. Nós podemos ter essa centrífuga automática também. Então é esse movimento rotacional que gera essa força centrífuga que faz com que a fase sólida vá para o fundo do recipiente. Então a centrífuga é o aparelho que faz a centrifugação. Quando nós queremos separar misturas homogêneas, aí nós partimos para outros métodos. Um deles é a destilação. Quando nós podemos empregar a destilação? Quando nós temos uma grande diferença de ponto de ebulição entre os componentes da mistura. Como que consiste a aparelhagem? Então nós temos aqui, por exemplo, nesse caso, uma solução aquosa de sal. O sal está aqui dissolvido. Como nós fazemos para separar a água desse sal e ao mesmo tempo recuperar os dois, recuperar a água e o sal? Por que eu digo recuperar os dois? Porque se a gente não quisesse recuperar a água, era simplesmente deixar ferver, que aí toda essa água seria vaporizada e nós teríamos o sal lá na panela. Mas se nós queremos recuperar os dois, aí nós precisamos de um aparato um pouco melhor. Então vejam só, nós temos aqui um bico de Bunsen que vai nos fornecer uma chama
Acima do bico de Bunsen, nós temos uma tela, geralmente de amianto, que vai distribuir mais uniformemente o calor. Aqui nós temos um balão de fundo chato, ao qual é conectado uma junta de vidro e um termômetro. Embora esse termômetro, no caso de uma destilação simples, ele possa ser dispensado. Por quê? Porque na destilação simples, a diferença de ponto de ebulição é muito grande. Então não precisa ter um controle rigoroso da temperatura. Então o que acontece? Com o aquecimento, o líquido vai entrar em ebulição, o sal tem um ponto de ebulição muito alto, então ele vai permanecer aqui. E o vapor de água, ao entrar nessa outra vidraria aqui, ele vai se condensar. Por que ele vai se condensar? Essa vidraria é chamada de condensador e ela constitui em dois tubos. Nós temos esse tubo interno, por onde vai passar o vapor de água, e esse tubo externo, ao qual vai passar água fria. A água entra por aqui e sai aqui nessa outra saída. Essa corrente de água fria vai fazer com que o vapor de água se resfrie e retorne ao estado líquido. E assim ele será recolhido nesse outro recipiente. Neste caso, esse recipiente é um Erlenmeyer. Então, deste lado nós vamos ter a água e aqui deste outro lado nós vamos ter o sal. Quando há proximidade de ponto de ebulição entre as duas substâncias, por exemplo, no caso de líquidos, aí nós precisamos de um controle maior da temperatura. E aí chamamos de destilação fracionada. Por quê? Porque primeiro vai ser destilada uma fração, depois outra. Então nós temos aqui a mistura dos dois líquidos de pontos de ebulição relativamente próximos. Frequentemente é utilizado uma coluna de vidro ou de fracionamento. Qual o objetivo dessa coluna? Fazer com que aquele vapor gerado do líquido de maior temperatura retorne ao recipiente e assim segue para o condensador somente aquele vapor do líquido de menor ponto de ebulição. Então aqui vai se condensar o líquido de menor ponto de ebulição, ele vai ser recolhido. Depois que todo o líquido for recolhido, você perceber que não está mais gotejando nenhum líquido, aí sim podemos subir a temperatura. E o líquido de segundo maior ponto de ebulição, o seu vapor vai atravessar essa coluna de vidro e atingir o condensador. Esse processo é empregado, por exemplo, para separar os componentes do petróleo. São vários componentes ali de diferentes pontos de ebulição. E por meio de uma destilação fracionada, a gente pode separar os mesmos. Se a gente quiser remover o álcool do vinho, pode ser feito assim também. Então a diferença da destilação fracionada para a destilação simples é que na destilação simples a diferença entre esses pontos de ebulição é maior, já que eles são mais próximos, então vamos ter que ter um controle maior do processo. Outros métodos de separação, nós temos a cristalização fracionada, que ocorre, por exemplo, na separação do sal de cozinha dos outros sais da água do mar. À medida que a água vai evaporando da água do mar, a concentração dos sais ali dissolvidos vai aumentando. E com o tempo começa a formar cristais dos sais. E o primeiro sal que se cristaliza, por estar presente em maior quantidade, é o cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha. Então isso é um exemplo de cristalização fracionada. Dissolução fracionada ocorre quando um dos componentes da mistura se dissolve em um líquido e o outro componente não se dissolve. Por exemplo, se nós temos uma mistura de areia e sal de cozinha, como é que a gente faz para separar aquele sal daquela areia? A gente poderia jogar água àquela mistura, então o sal de cozinha vai se dissolver na água e a areia não se dissolve. Depois a gente pode fazer uma filtração, a água salgada vai passar, a areia vai ficar retida no filtro. E para recuperar o sal de cozinha, se você não quiser recuperar a água, você pode simplesmente deixar a água evaporar. Se você quiser recuperar a água também, você faz uma destilação simples. Então, o fato do sal se dissolver na água e a areia não, nos permite empregar uma dissolução fracionada. Liquefação fracionada. A liquefação fracionada
consiste em você liquefazer uma mistura de gases para em seguida separá-los. Por exemplo, qual seria uma forma de conseguir oxigênio puro, ou gás carbônico puro, ou nitrogênio puro? Esses gases estão presentes no ar, só que eles estão misturados. Como que a gente poderia separar cada um deles? Você faz uma liquefação, ou seja, você submete o ar a altas pressões, ele vai se converter em um líquido, e em seguida você faz uma destilação fracionada dessa mistura de líquidos. Então cada gás desse, cada componente do ar vai ter um ponto de ebulição diferente. E aí nós vamos ter cada fração de gás separado após essa destilação fracionada. E temos também a adsorção. Adsorver é diferente de absorver e de absolver. Adsorver significa acumular na superfície. Absorver significa sugar para o seu interior. E absolver significa perdoar. Então, o que é a adsorção? É o que ocorre, por exemplo, nessa vidraria que empregamos frequentemente no laboratório para remover a umidade relativa do ar. Nós pegamos uma amostra, uma substância da qual nós queremos remover, nós queremos manter sem umidade e colocamos aqui dentro. Aqui embaixo temos essa substância azul que consiste em sílica mais sulfato de cobalto. O sulfato de cobalto, na ausência de água, ele é azul. Então a sílica com essa substância, quando ela não tem água, quando ela está seca, ela será azul. À medida que ela vai removendo a umidade, ela vai se tornando rosa, porque o cobalto na presença de água é rosa. Então isso é um indicativo que a sílica já está com bastante água adsorvida sobre ela. Então você precisa pegar essa sílica e colocar dentro de uma estufa e aquecer para remover essa água. Temos também a sublimação fracionada. Como o próprio nome já sugere, um dos componentes da mistura pode sofrer sublimação e o outro componente não pode sofrer sublimação. Exemplo, se nós queremos separar uma mistura de areia e iodo, a areia não sofre sublimação, porém o iodo sofre sublimação. À medida que nós aquecemos essa mistura, o iodo vai se sublimando e ele vai se acumular na tampa do recipiente. E aí nós vamos ter os dois componentes separados. Isso é um exemplo de sublimação fracionada. E por fim nós vamos falar da cromatografia. Cromatografia é uma técnica bastante sofisticada que nós não podemos detalhar aqui. Foge dos objetivos dessa aula detalhar mais esta técnica. Mas de uma forma simples, consiste em você separar os componentes de uma mistura conforme há diferença de afinidade entre os componentes dessa mistura entre uma fase fixa e uma fase móvel. Então olha só, esse nome ao pé da letra significa escrever as cores. Lá isso remonta à descoberta da técnica, porque ela permitia separar substâncias de cores diferentes e nos permite até hoje. Por exemplo, se nós pegarmos uma tinta preta e colocarmos um pontinho em uma tira de papel e mergulharmos uma parte desse papel que não atinge esse ponto em álcool, em um recipiente contendo um pouco de álcool, o álcool vai começar a subir pelo papel por capilaridade. O preto é a mistura de todas as cores. Então, à medida que o álcool vai subindo, ele começa a arrastar essa tinta. Só que cada componente dessa mistura vai ter uma afinidade diferente pelo álcool, que é a fase móvel, a fase que está se movendo ao longo do papel, e a fase fixa, que no caso estamos considerando o papel como a fase fixa. Então, aqueles componentes que têm maior afinidade pela composição do papel vão ficar mais presos. E aqueles componentes que têm mais afinidade pelo álcool vão ser mais arrastados ao longo do papel. Então, olha só, nesse caso aqui, a cor roxa tem mais afinidade pelo papel e a cor azul tem mais afinidade pelo álcool. Isso é a cromatografia. Então, este foi um resumo
das técnicas de separação de mistura. Existem muitas outras, mas isso tornaria a nossa aula muito longa. Então focamos somente nas principais. Então é isso. Obrigado por assistir essa aula até aqui. Valeu e até a próxima!